Eu sou Paula Ziviani, vou fazer uma rápida audiodescrição minha aqui para ficar registrado, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos anelados, olho azul, estou sentado no meu escritório, na minha casa, no meu local de trabalho. Atrás tem umas plantas aqui, uma jiboia que eu gosto bastante, uma janela, e acho que aparece na câmera um pouco uns livros aqui na lateral, né? Como eu disse, sou Paula Ziviani, sou pesquisadora da área da cultura, trabalho já há bastante tempo com avaliação de política pública sociocultural na área social, mas sobretudo na área da cultura. Hoje eu atuo como bolsista de pesquisa no IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas, que eu também já registro aqui a presença do Frederico Barbosa, que é também técnico de planejamento do IPEA, é com ele que eu trabalho, meu chefe direto. Como o Thiago tinha apresentado, né, a proposta hoje é a gente. Bom, antes disso, queria registrar e agradecer também a presença da Móbiles, né? A gente tem dois relatores aqui, a Jade e o Pedro, que estão fazendo os registros e anotações do que a gente for debater. Como o Thiago, você, Marcelo, entra na nossa discussão também, né? Te coloco para falar e debater. Ótimo. É, Como o Thiago tinha falado lá na plenária, né, a proposta é que a gente faça duas rodadas de conversa, né? Eu vou passar a fala para vocês, vocês vão se apresentar. Eu peço que vocês falem nome, de onde são, né? Qual estado, cidade, onde atuam mais, a ocupação, o segmento que trabalha, se teatro ou na dança, tendo em vista que hoje a gente está misturando as duas linguagens, né? Numa primeira rodada, a gente fala sobre os desafios, né? Acho que a pergunta geral é qual é a principal dificuldade em trabalhar com a cultura, quais são os desafios de viver da arte, da cultura, as dificuldades nas nossas relações profissionais, como que elas se estabelecem, quais são os vínculos de trabalho, as dificuldades de acessar direitos trabalhistas, seguridade social. A gente vai passar por todas essas questões que envolvem as relações de trabalho na cultura. E numa segunda rodada, a gente falar, pensar juntos algumas propostas de soluções, o que que a gente pode pensar em termos de encaminhamento desses problemas que a gente vai conversar, o que que seriam sugestões para esses desafios aí que poderiam ser encaminhados. Acho que não temos aqui hoje ninguém do Ministério, né, da Cultura. Deixa eu verificar aqui. Alguém do Ministério da Cultura hoje? Bom, então é isso. Eu convido também o Fred para me ajudar aí nessa mediação, ficar à vontade para colocar perguntas. A gente está aqui num número confortável de pessoas. Aí nisso a gente pensou 3 minutos para essa primeira rodada para cada fala e 3 minutos para a segunda, mas eu acho que a gente tem tempo mais do que de sobra para explorar aí, conversar. Vamos ir se organizando. A gente fica até às 21 horas. E depois a gente retorna para a plenária para apresentar os resultados do que a gente debateu aqui. Então, vai ser feita também uma relatoria e um resumo para ser conversado lá com os demais grupos. Então, convido aí vocês, pode usar o recurso da mão, câmera aberta, quem quiser começar a falar, por favor, fique à vontade e passo a fala. Alguém? Olha que eu vou puxar alguém aqui então, hein? Os que estão com câmera aberta estão mais à vontade para falar, para começar. A ideia, lembrando, é se apresentar, né? Dizer o nome, de onde fala, com que atua e contar um pouco do que, como é viver da cultura, né? Profissionalmente, quais são os desafios, quais são as dificuldades, como que se dão essas relações de trabalho. Eu trabalho com projetos, é esporádico, eu não tenho vínculo de trabalho duradouro, né? Eu sempre pego vários trabalhos ao mesmo tempo, que eu nunca sei quando eu vou ter trabalho, né? Que a gente possa falar um pouco sobre essa experiência de trabalhar com a cultura a início, para depois pensar aí em propostas de soluções, regulamentação, atuação do sindicato para fiscalização. Um outro ponto importante, né? A questão da segurança, quais são os problemas de segurança para trabalhar na área, aposentadoria. Quem gostaria de começar?
Eu Marcelo? posso começar aqui. Ah, Ah, sim, obrigada, vai, Dora. Vamos Marcelo. lá. Fique à vontade, Tá. bem-vinda. Eu não. Gente, eu realmente não estou conseguindo colocar a câmera, então eu peço desculpas, mas vamos lá. Sim, a gente te Boa escuta noite, bem. então, tá bom. Eu sou Dora, como eu coloquei lá, eu moro e trabalho aqui em São Paulo. Eu tenho uma produtora aqui que chama Platô Produções e eu atuo na área de cultura já há quase 25 anos, mais ou menos. Eu comecei inicialmente muito focada na área de dança, né, tá até falar oi para a Clélia e para a Zé Maria, que eu estou vendo aqui, que são parceiros de longa data. E aí depois eu fui migrando também para a área do teatro, para a área da música e para visuais, enfim. Isso significa necessidade de sobrevivência. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto quando se trabalha com cultura. A gente precisa sobreviver, então chega uma hora que você tem que ampliar seu raio de ação, tá? Isso eu acho que é um ponto fundamental. Quando eu vou falando meio assim, qualquer coisa vocês interrompam também. Esse tema das relações de trabalho é um tema que eu acho bastante pertinente e importante, porque a gente faz e tem toda uma sequência de números que demonstram o quanto a cultura gera de renda, de trabalhos e tudo, mas quando você olha para esse ponto dessas garantias, entre aspas, elas não estão muito presentes. Então, a gente trabalha por projeto. Então, sim, às vezes você faz mais de um projeto ao mesmo tempo, não dá muito para ter esse luxo, principalmente na produção, tá, gente? Eu me lembro se eu falei, mas eu trabalho basicamente na área de produção. Eu não sou artista, enfim, embora adore absolutamente tudo, não sei nem dar meio passo, assim, né? Então, quer dizer, muitas vezes a gente, sim, tem que trabalhar com vários projetos, porque senão você não consegue fazer as coisas realmente acontecerem. Seria incrível poder, esse momento eu só tenho esse projeto, eu vou seguir com ele até a finalização. Então, isso não acontece, pelo menos não em produção, até onde eu tenho conhecimento. Então, quando a gente olha para essas questões, os direitos trabalhistas, a aposentadoria, seria o que é isso, assim, né? Todo mundo tem que estar paralelo, criando aí as suas metodologias de reserva financeira, ou você tem uma previdência privada, ou realmente você guarda um pouco de dinheiro, ou realmente você fica sujeito a um futuro que a gente não tem muito, não tem uma definição do que seria, né? Pensando assim, eu, ao mesmo tempo, eu acho que é extremamente importante essas formalizações. Eu não sei se o nome é bom, mas essa coisa, por exemplo, a gente está sempre atento a criar os contratos de trabalho, a fazer isso, buscar que as pessoas estejam de alguma forma regulamentadas ou dentro da sua estrutura de fazer. E aí pode ser tanto do ponto de vista, se a gente agora no mercado, né, no mundo livre, só trabalha com terceirização, com nota fiscal, com pejotização, vamos dizer assim, então tá bom, então vamos olhar se essas PJs realmente existem, ou se as pessoas estão vinculadas a cooperativas ou associações, enfim, algum tipo de organização que também possa garantir direitos também, possa garantir para os dois lados, tanto para quem contrata quanto para quem está sendo contratado, que tenha esses respaldos no âmbito jurídico, administrativo, vamos dizer assim. O que mais? Segurança, né? Assim, acho fundamental a gente estar atento e acho que do ponto de vista das relações com os cargos técnicos, isso eu pelo menos na produtora eu tenho esse olhar atento de sempre estar tentando no máximo possível trabalhar com a equipe inteira assegurada, fazer seguro de trabalho, fazer. Agora isso acontece em alguns projetos, não são todos os projetos que nos permitem ter esses vieses, vamos dizer assim, né? Por uma Então, questão orçamentária, Dora? eu acho que por uma questão orçamentária, Sim. acho que também por uma questão de talvez um desconhecimento ou um julgar que não é necessário, né? Assim, mas acho que sim, a questão orçamentária ela está sempre muito presente.
mas a gente precisa, de alguma forma, começar a ter, não começar, mas continuar tendo esse exercício de essa rubrica tem que aparecer, né? Assim, eu acho que na hora de fazer os orçamentos dos projetos, a gente tem que estar atento a essas rubricas que também, de alguma forma, garantem não só aquele pagamento de cachê na ponta, mas que garanta ali uma condição de trabalho, né? Porque eu acho que, do ponto de vista de produção, a gente também tem essa responsabilidade de garantir essas condições de trabalho. E aí, do meu entendimento, você fazer um seguro de trabalho coletivo ali, por exemplo, no tempo que está dentro do teatro, isso faz parte, né? Então, tá com esse olhar atento. Aí tem coisas aí, né, de pensar, carga horária, não sei, isso já não sei nem dizer muito, porque é realmente muito em função do que tem que ser feito. Mas também fazer esse exercício da gente preservar o break, né, preservar os horários de intervalo, preservar essas dinâmicas de funcionamento. Porque, assim, vou finalizar, depois, se tiver mais alguma coisa, eu volto. Mas a gente ter sempre em mente que, assim, trabalhar na cultura também é uma área como outra qualquer. A diferença é que a gente não está sendo tratado como outra área qualquer. Mas, assim, se eu preciso ir ao médico, eu não posso ir no meio médico. Até existe, mas é de bom tom que a gente vá lá no médico mesmo e que a gente confie nele. Acho que na cultura é isso também, assim, não dá para ser meio bailarino, não dá para ser meio produtor, meio técnico, né? Então a gente precisa ter isso precisa ser vai e vem, né? Então por isso que eu acho que é muito importante pensar na regulamentação como forma de proteção, não Uhum. de privar as pessoas de trabalhar, não é isso. Isso é muito importante, porque muitas vezes fica parecendo que não, aí agora eu me lembro, gente, lá atrás, ainda assim, lá nos anos 90 ainda, quando eu comecei a trabalhar, gente, vamos lá, vamos fazer cooperativa, vamos associar na cooperativa, porque sim, a gente precisa dar nota, porque sim, vamos fazer MEI? Sim, porque a gente precisa. Tudo Uhum. isso ficava parecendo que era só uma burocratização. Quando, na verdade, eu acho que não é. Isso são funções, são formas que nos auxiliam, né? Assim, infelizmente, não estamos num mundo onde todo mundo é CLT na área de cultura. Aliás, eu conheço poucos que Sim. são. Então, a Uhum. gente precisa ter essas prerrogativas que nos protejam também. Acho que chega, né? Já falei bastante por hora. Dora, vou só te fazer uma pequena pergunta. Você disse que Claro, trabalha com várias produções ao mesmo tempo e que transita sim, também em várias áreas por uma questão de sobrevivência financeira, né? Entendi que você precisou ampliar o seu leque. Como é que é a sim. questão de férias? Você consegue organizar férias ou você está sempre trabalhando ou você está, né? Às vezes eu tenho a impressão de que a gente pega tantos trabalhos porque não sabe quando vai ter e esquece de planejar férias, né? Como é que é isso na sua Sim. vida? Assim, eu particularmente, ao mesmo tempo que eu trabalho por projeto, eu trabalho com equipes. Então, sim, se eu pego um projeto, eu monto a equipe para esse projeto. E aí a gente faz isso começo, meio e fim. Como dona da minha própria empresa, assim, férias, às vezes eu falo para mim, Dora, você precisa dar férias para Dora. Então, mas eu estou atenta a isso. Mas eu sou autônoma, né? Vamos dizer, eu sou a minha contratante, né? Assim, eu sou a dona da produtora. Então, de certa forma, se eu percebo que é possível eu parar, eu vou parar. Isso eu tenho, só que isso eu aprendi. Hoje eu tenho 56 anos, eu aprendi com o tempo. Então, hoje eu me dou não, eu preciso parar. E eu realmente paro. Mas antigamente eu não fazia isso. Eu vou indo. Precisa fazer aqui, vamos lá, precisa ir lá, volta. Mas hoje eu já consigo estruturar de uma forma que eu tenha essas paradas, que eu consiga montar equipes, que eu consiga também, de alguma forma, contribuir para circular, né, para as pessoas também poderem trabalhar mais, enfim. Eu tenho esse olhar atento. Às vezes funciona, eu consigo montar a equipe, cada um está na sua função, às vezes não. Às vezes eu resolvo o administrativo, né, assim, campo, enfim, um pouco, depende realmente da condição que o projeto me permite.
Tem um acúmulo de funções aí, então, também, né? Você faz Tem, até o administrativo, até. Tá, tem. ok, E para tá mim, ótimo. na verdade, o administrativo eu adoro, como economista, isso é Aham, a parte ótimo. que eu gosto bastante. Dora, já volto em você, tem outras questões para colocar, mas vou passar aqui a fala para o pessoal. Eu vi que a Lê está com a mão levantada. A Lê, você quer contribuir? Dora, obrigada pelo relato. A gente volta a se falar, assim. Eu acho que a gente está num número Obrigada a bom vocês. aqui. Eu queria perguntar para a Dora, porque ela falou em cooperativa. Eu queria saber se as cooperativas de dança, de teatro de São Paulo ainda estão ativas e como é que está a situação delas, se alguém aqui sabe, se ela sabe Tá. ou... Eu, particularmente, não sei. Eu sei que elas estão ativas, mas estou vendo que tem aqui tanto o Zé Maria quanto a Clélia, eles são vinculados diretamente à cooperativa de dança. Acho que eles podem responder A, melhor essa questão. a Cleia é a atual presidenta da Cooperativa Paulista de Dança. Então, se ela quiser falar, ela já pode falar sobre a cooperativa. Eu E- estou como vice-presidente da Cooperativa Paulista de Dança. Ótimo, Cleia? obrigada, Zé Maria. Até a Cléia tinha levantado a mão. Passo a fala para a Cléia e volto em você, então, Zé Maria, para você complementar a experiência sobre a cooperativa. Cléia, por favor, bem-vinda. Vocês conseguem me ouvir? Sim, eu estou te ouvindo bem. Bem, eu tenho, né, duas funções na vida. Uma é ser artista, né? Antes de ser presidenta da cooperativa, eu sou artista, né, há vários anos, há longos anos. Artista da dança, tenho um grupo de dança independente, que é o Menos o Invisível. Que mais? Muita coisa para falar, né? E assim, militante da dança, né? Militante da dança já há vários anos, né? Junto com a Dora, junto com o Zé Maria, né? Aqui em São Paulo, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem o Fomento à Dança e a gente está batalhando por outras linhas, né, de editais e de leis, né, que deem possibilidades de trabalho para o artista da dança, mas no geral é muito difícil, né, porque a demanda é muito grande. Então, todo ano, né, vem surgindo novos. Então, a gente tem dois gargalos, né? Um é o artista iniciante, né, que sai das universidades, que tem saído dos projetos como a dança vocacional, como o projeto Fábrica de Cultura aqui em São Paulo, né? A galera, né, que é como eu e mais, né, várias pessoas 40, 50, 60 a mais, que continua atuante, né, dentro da área da dança. Então, a gente se divide por várias profissões, né? A gente trabalha com dança, a gente é professor de dança, a gente acaba se tornando terapeuta corporal e assim vai, né? Preparadora corporal, então são várias vertentes. Isso dentro da dança, isso também a gente se envolve na área de artes visuais, né, como modelo vivo, enfim, né? Eu acho que tudo para uma sobrevivência. Mas assim, eu endosso muito o que a Dora falou com relação a essa dificuldade. É um lugar que se você se machuca, né, dentro de um projeto, hoje em dia um projeto um edital hoje em dia não te garante seguridade, não te garante que se você se machucar você vai ter algum tipo de apoio, né? Isso você acaba contando com a boa vontade, com o bom senso do coordenador do projeto, mas ainda assim está tudo sendo muito precarizado, né? Hum, E então, assim, a gente vê cada vez mais que os editais não são a melhor saída para a garantia enquanto política pública, para o artista da dança. E as cooperativas, né? Aqui em São Paulo a gente tem a cooperativa de teatro que já existe há mais de 40 anos,
né? A Cooperativa Paulista de Dança, da qual eu sou presidenta, e o Zé Maria é vice, existe já, vai fazer 20 anos, ano que vem, né? As cooperativas, elas colaboram para organizar, né, facilitar esse acesso aos editais, né? Por meio do CNPJ, né? Que muitos artistas não têm condições, né, de ter um CNPJ próprio, aliás, e também, enquanto também militância, enquanto articulação política, né? Então, a gente, enquanto representação institucional, a gente está presente nas lutas por melhores condições de trabalho, por leis na Assembleia Legislativa. Hoje a gente tem lutado pelo Sistema Estadual de Cultura, né? A gente está acompanhando a Frente Parlamentar de Cultura no Estado de São Paulo. A gente também tem acompanhado a Frente Parlamentar Federal, né? E todas as frentes possíveis, né? Como meio de poder abrir novos horizontes para os artistas. Então, esse trabalho de ser cooperado também é um lugar de aprendizado, né? Para os artistas, é um lugar que é diferente, né? Cooperativa é diferente de uma produtora, né? E também cooperativa não é o que é hoje o agronegócio, né? As cooperativas de trabalho, de economia solidária, elas atuam de um outro jeito, de uma outra maneira, não neoliberal, né? E por atuar de uma outra maneira, a gente também sofre, né? Porque geralmente a gente tem estruturas que precisam de um apoio, precisa de uma legislação própria, precisa que, por exemplo, né, dê um diferencial em relação aos impostos, né? A gente sofre ainda com impostos muito altos, que diminui o cachê do artista na hora do repasse, né? E a própria estrutura administrativa, né? No caso da cooperativa de dança, a gente tem uma estrutura que nós somos artistas e somos conselheiros, mas a gente precisa de uma estrutura que cada vez mais se profissionalize, né? De pessoas que têm uma especificidade para trabalhar na área administrativa, porque a gente lida com dinheiro de outros grupos, né? E é uma responsabilidade. Enfim, e aí a gente vai, né? Estamos aí, né? Tentando sobreviver. E eu acho que seria importantíssimo a gente pensar nas cooperativas, né? Nas cooperativas como modos de organizar os artistas para poder ter acesso a esses editais e, inclusive, enquanto instituição, a lutar por melhorias, né? A gente tem hoje em dia um edital da Caixa Cultural que surgiu, que saiu agora há pouco, que é um absurdo, né? Você tem que fazer toda a produção pagar os artistas, pagar estadia, alimentação, vários tipos de produção, e só receber no final, né? A gente tivemos grupos que tiveram que fazer empréstimo para poder, né, pagar, né, para poder participar desse edital e executar. Então, a gente também fica também sem ter a quem recorrer, né, a esses editais. Como que a gente chega neles e fala, olha, esse tipo de proposta é um absurdo, né? E muitos artistas acabam entrando porque não tem outra opção. Eu vou parar por aqui, eu vou passar a palavra, né, para o Zé ou para quem mais quiser, e depois a gente pode continuar conversando. Tá. Cléia, só antes eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, você fala já dessa questão das cooperativas, né? E na sua fala eu já vejo que você já propõe uma solução para isso, que seria pensar numa legislação própria, né? Para melhorar aí a questão dos impostos e ter uma tratativa diferente para as cooperativas, se eu bem entendi. Já estou pensando aqui na nossa segunda etapa do trabalho, uma proposta de solução para isso.
Mas eu queria voltar, eu estou vendo que tem muita gente da dança, e você tocou nesse assunto de artistas que são jovens, que estão começando, e você que já tem mais experiência, e que a dança tem essa questão corporal, né? Que eu acho que se assemelha à questão dos atletas. Como que fica isso? Acho que existe uma limitação mesmo com a questão da idade, que a gente chega a um determinado momento, não consegue que o corpo faça mais tantas coisas, né? Como é que é um pouco isso para você, assim, já que você se auto-intitulou artista, né? Então eu entendo que você dança também. Como é que é isso, essa questão de uma aposentadoria mesmo do corpo com uma limitação para não conseguir mais dançar tanto, né? Os bailarinos, acho que tem isso bastante. Só puder falar um pouquinho, aí eu passo para o Zé Maria e a gente segue. Obrigada. Eu acho fundamental. Eu acho que tem vários PLs, né? Também é importante citar o circo, né? Também, né? Eu acho que a gente tem vários. Eu acho que o ator também, dependendo do tipo de trabalho que ele executa, é, teatro físico, eu acho que é natural, né? Para qualquer artista que depois de um certo tempo ele tenha um rendimento menor, né? Possa desenvolver um outro tipo de trabalho. é, e eu acho que a gente tem que criar espaço para todo mundo, né? Eu acho que tem que ter espaço para todos os tipos de dança, mas você não é obrigada a dançar a vida toda, né? Eu acho que é isso, como a Dora comentou, né, de férias, né, de recesso. Eu acho que esse lugar da aposentadoria eu acho que é um lugar de a sociedade vê o artista como cidadão, né? Vê o artista como trabalhador, como ser humano, né? Eu acho que é um direito humano se aposentar, né? Um artista, enquanto trabalhador de cultura, poder se aposentar. Então, assim, existem vários PLs, né, em andamento, esse lugar da regularização, eu acho bacana, eu fico feliz de saber que tem vários movimentos acontecendo e discutindo sobre isso, né? Eu acho que aqui dentro, eu acho que aqui pela organização que está, vai ganhar mais força, e é algo que já deveria ter há muitos anos, há muito tempo, né? Enfim, eu como artista da dança, eu continuo atuando, né, dentro da dança, eu tenho o meu grupo, né, mas você não cabe mais no mercado, né? Você tem que criar o teu mercado, você tem que criar o teu eixo de trabalho, né? Porque dentro do mercado da dança, das audições, dificilmente você vai ser absorvida, né? Então você cria o teu próprio trabalho dentro da tua dança, né? A dança que te cabe nesse momento. Mas sim, né? Você precisa para o artista que vive, né? Que começou com 5 anos e está há 30, 40 anos numa companhia de repertório, né? É, 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 é necessário. Muita gente acaba parando com 30, 40 anos e vai fazer outra profissão porque não vê mais perspectiva, né? Mas isso é um direito humano. A aposentadoria é um direito humano, é um direito do trabalhador e que a sociedade precisa mudar essa visão que tem, né, dos artistas, principalmente do artista do corpo, né, que lida com o corpo, que o corpo em si, né, já tem toda essa carga, né, moral e que gera esse lugar da, do desmerecimento e que a gente precisa mudar. É uma cultura que precisa ser mudada também, né? Leia, Ok. então seria interessante para vocês ter um regime de aposentadoria especial, como acontece com outras categorias, como professor, por exemplo, policial. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Informação, existe um PL que está em Brasília, que é exatamente sobre aposentadoria especial para os dançarinos, tá? Eu acho que já foi aprovado em alguma instância e tá parado por lá. Mas isso já é uma proposta da dança via cooperativa, não na nossa gestão, na gestão do Sandro, já encaminhando
regulamentação e uma aposentadoria especial para os dançarinos, porque eles têm um limite, né, tanto por machucados, né, que a gente, por esforço repetitivo, como os atletas, né, se machuca Uhum. muito, João, mas isso a é gente uma está coisa que está conseguindo em te ouvir discussão. muito. Você consegue É, aumentar o... chegar um Volume? pouquinho mais perto do microfone ou falar um pouco mais alto, Zé Maria, só para a gente capturar bem sua fala. Só um segundo. Microfone externo, fones de ouvido. Eu só ver Não se estamos te ouvindo. Ele só está um segundo. tentando, Ale, solucionar. Era Ai, melhorou. a configuração do Zoom que abaixou, tá? Então Ótimo. Melhorou bastante, Zé Maria. Vamos lá. tá bom. Então Bem-vindo. vamos lá. Obrigado. Boa noite para todas, todos e todos. Zé Maria Carvalho, sou um trabalhador da dança já há 40 anos. Então, eu aqui estou bem mais velho que a Cleia, né? Tenho 67, então já estou nos 60 a mais. Acho que o corpo não é o pior problema para o dançarino. Você vê tanto em dança popular, eu que na minha pesquisa fui ver as congadas, folias de reis, você vê os senhores bem idosos dançando ou passando a sua tradição, tá? Nós temos o privilégio de ser artistas contemporâneos, onde cada um vai criando seu próprio trabalho e você consegue adaptar dentro da sua linguagem o teu corpo. Você não precisa estar numa companhia ali fazendo aquilo que mandam naquela como um jovem de 20, 30 anos. Você vai adaptando o teu corpo com a tua linguagem, você consegue ter uma carreira mais longa. Esse, para mim, não é o principal problema. O principal problema do trabalhador da dança é não existir trabalho. Você não tem trabalho. Não tem, o SESC contrata alguma das centenas de companhias, uma vez por ano. Daí a 3 anos contrata de novo, um SESI, uma Caixa Econômica. Os editais são importantes? Os editais são importantes. A gente lutou 30 anos pelo fomento à dança, fomento ao teatro, fomento ao circo, pelos fomentos. Mas eles não dão conta de 5, 6, 7% da demanda. Então, é uma política de sobrevivência, não é uma política de desenvolvimento, de crescimento e de sustentabilidade, tá? Então, assim, sim, hoje temos o Ministério da Cultura, isso é uma dádiva, porque ficamos sem, temos uma verba que não tínhamos nessa última 5, 6, 7 anos, isso também é uma dádiva, mas em termos de desenvolvimento, de sustentabilidade, ainda é muito pouco. Só para ter uma ideia, isso é menos de 1% do PIB. Aqui para São Paulo, em conversas no programa do Boulos, e ele já topou a ideia que a gente aqui na cultura vem desenvolvendo, que é 3% para a cultura. 3% para se conseguir ao longo de vários anos, né? Mas a gente aqui em São Paulo não tem 0,5%, 0,6%, é nem 1%. Então, assim, toda a verba que se tem via políticas públicas é muito pouco ainda. Então, não é uma política que garanta nada. Eu estava relendo o programa da Erondina, onde a Marta Suplicy foi a secretária de Cultura, e ela, não sei se ela que cunhou isso, mas ela usava uma coisa que chama cidadania cultural. A cidadania cultural não é só o direito que está na Constituição de se consumir cultura, de ter acesso à cultura. É um conceito que diz cidadania cultural é o direito que você tem de produzir cultura. Tá? E esse é um conceito que a Erondine e a Marta, na época, trouxeram, né, para a cultura, e que a gente não tem. A gente consegue mal e mal sobreviver, mas não consegue se desenvolver. Você não pode pensar a sua carreira que você tem um projeto. Eu ganhei projeto, sou um privilegiado dos poucos que ganhou mais que 1 ou 2 vezes o fomento, acho que 4 vezes, mas já estou há 6, 7 anos sem ganhar outro. Então, é 6, 7 anos sem desenvolver nenhum projeto. Aí, isso que você falou. Talvez os produtores, viu, Dora? Eu acho até que, estou brincando, né? Pode ser um privilégio você conseguir 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo, porque você não sabe quando vai ter outro. Sim. A gente não consegue, tirando um ou outro dançarino, consegue trabalhar em 2, 3 grupos. Quando você tem um projeto, dirige, você tem um projeto agora, você não sabe se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ter outro. Você não consegue estar em 2, 3 projetos. Eu dou aula
sou professor, nasci professor, então, se eu não estou dançando, agora eu não estou dançando mais, se eu não estou dirigindo, às vezes eu estou sobrevivendo dando aula em muitas aulas, né? Mas então eu acho assim que a principal questão assim, não tem trabalho. Quem está trabalhando vamos supor, vou chutar alto, 10% da demanda. O resto está se virando de outro jeito. Então, acho que essa é a primeira questão básica. Se não tem nem trabalho, então, regulamentação da profissão, aposentadoria, todas essas questões são fundamentais, mas é consequência de uma coisa que o nosso presidente está tentando fazer, que é desenvolver a economia do país. Nós precisamos ter um país desenvolvido para poder ter uma cultura desenvolvida. Nós não temos isso. Então, temos que lutar pelas coisas básicas mesmo. Regulamentação, aposentadoria, formação e tudo isso. Vou fechar por aqui. Só um depoimento geral. Depois eu posso falar mais do cooperativismo, que eu gostaria de falar também, mas eu queria passar a palavra. Obrigada, Zé Maria. A gente volta em você. Obrigada pelo relato. Usuária do Zoom está com a mão levantada. Desculpa te chamar assim, mas seu nome não foi Sou eu. renomeado. Por favor, seu Rita nome? Andrade, Rita bem-vinda, Andrade. bem-vinda. Oi, amor. Por favor. Desculpa, eu estou no celular. Pelo incrível que pareça, eu até transito bem nesses espaços, mas o Zoom, eu apanho do Zoom de um jeito impressionante. Sim, é ruim Bem, mesmo. Fala, eu Rita. queria lembrar primeiro, assim, no que diz respeito à questão das artes cênicas, que nós fomos a primeira, né, a primeira iniciativa de regulamentação do trabalho artístico no Brasil foi através de Dulcina de Moraes, em 1955, quando ela institucionalizou o trabalho das artes cênicas, né, do ator, da atriz, do diretor, e eu acho que a gente resgata pouco isso, sabe? Dulcina de Moraes acabou se transformando no ano passado em heroína da pátria, em função desse grande legado, né, que ela deixou para o teatro brasileiro, para as artes cênicas brasileiras. Antes disso, todas as pessoas que se diziam artistas eram consideradas ou prostitutas ou vedetes, que entravam muito ali no mesmo lugar, né? Então, eu acho que isso é tão importante, sabe, da gente trazer, de alguma forma, resgatar nesse espaço, e também no sentido de como as escolas de formação desses profissionais vieram perdendo espaços, a profissionalização nesses últimos anos, né? Como foram atacadas essas profissionalizações através, inclusive, do ataque que foi dado à arte-educação. Isso é uma forma de fragilizar mais pessoas nesse mercado, de fortalecer a cadeia de produção e de dar continuidade ao fazer artístico. Eu queria trazer esse resgate, trazer essa reflexão. Queria também trazer de como é díspare no Brasil essa relação. É muito, muito díspare, gente. Uma pessoa que tenta sobreviver como um trabalhador de artes cênicas, seja de dança, de artes do corpo, de artes da cena, né? Que mora no Rio, São Paulo, nos grandes centros, e os que não estão nesses lugares, né? Como isso é tão distante, sabe, essa sobrevivência. E eu queria dar um exemplo assim pessoal, e já encerrando a minha fala, eu sou mãe de uma artista circense formada em dança, que passou 4 anos construindo um projeto de vida e de sobrevivência, de apresentação de um trabalho na Europa, no circuito europeu, no circuito francês. E o circuito acabou. Eu encontrei com ela hoje e ela falou assim: mãe, eu vou voltar, eu vou ter que estudar para um concurso, eu quero ver se eu entro na Embratur, sei lá, no Sesc, não sei o quê. Eu falei: como assim, filha? Você acabou de sair de uma turnê de sucesso. Ela falou: o que eu faço com isso? Que continuidade eu dou nisso? Aonde isso tem valor? Sabe? Para minha sobrevivência, para o meu dia a dia, para minha manutenção
do meu fazer artístico. E aí, quando a gente fala, achei muito importante o que o colega anterior trouxe, assim, relacionado a essa questão da saúde física necessária para o ator, para o bailarino, entendeu? Da qualidade de vida necessária, sabe? Para esse artista da cena. Claro que todos nós precisamos, mas tem um diferencial quando o seu corpo é seu próprio instrumento de trabalho, assim como o cantor, né? Então, eu acho que também tem que ser visto nesse aspecto também de como a gente tem pouquíssimo olhar sobre a saúde desse trabalhador, dos direitos à saúde, sabe? Desse trabalhador. De todos, mas, assim, em especial, eu quero trazer essa especificidade desses artistas, né? E sem querer dizer que os outros precisam de menos direitos, não se trata disso, mas da especificidade do seu corpo, ser o seu instrumento de trabalho, não é seu computador, não é o seu carro, não é isso, é o seu corpo que está ali, né? Então, isso também gera uma série de especificidades relacionadas a direitos. Eu também acho que essa é uma reflexão muito importante. E aí a grande reflexão, eu que acabo de me tornar uma pessoa idosa, estou na crise do idoso. Gente, eu trabalho há 42 anos, entrei pelo teatro, né? O que eu faço com 42 anos de trabalho agora? Sabe? O que a gente faz? A Lê, que é daqui de Brasília, e outras pessoas que são daqui, porque a gente vê a toda hora vaquinha de Pix de sobrevivência, sabe? E já encerrando mesmo a minha fala, é importante também a gente entender como que nós caminhamos separadamente dentro da economia criativa em busca dos nossos direitos. Tem a dança buscando um direito lá na frente, o artesanato que já está com isso muito mais construído lá na frente, e a gente não tem um diálogo comum, né, da construção do trabalhador, da arte, da cena e da economia criativa num todo. É isso, concluí. Espero não ter me estendido. Rita, Es- obrigada. Oi, Espero perdão. ter. Eu queria que você falasse, você fala de Brasília? Sim, eu sou trabalhadora de Brasília, sou uma artista, embora faça produção, sou uma arte educadora, Uhum. estava há pouco tempo presidente do Conselho Administrativo da Fundação Brasileira de Teatro, criada por Dulcina de Moraes. A gente lutou para que ela se tornasse uma heroína da pátria, a primeira artista considerada heroína da pátria. Sou especialista em gestão de projetos culturais e estou mestrando em políticas públicas nesse momento. Ok, obrigada. Aqui na minha anotação, faltam 3 pessoas para falar, é isso? A Michele Brazão, Lúcia Reis e Jade Castro. E E eu o também. Marcelo, lógico. É, Eu posso falar, então, tá, aproveitando. sim, vai. Bom, sou Marcelo Augusto Santana, sou um iluminador aqui em Brasília. Eu conheço, assim, estou envolvido com teatro desde 89. Começo a trabalhar efetivamente com teatro em 97 e de lá para cá é a única coisa que eu sei fazer, trabalhar com teatro. Bom, como iluminador, eu acabo surfando em muitas produções, na área teatral, na dança, na música, e assim vai. Eu acabo pegando algumas frentes, algumas linguagens, né, artísticas. Tento me colocar como um profissional, um trabalhador da arte, mas a cada vez que eu converso, que eu participo desses fóruns, eu vejo que como a gente entende a economia hoje, nessa loucura, né, da, desse capitalismo selvagem, neoliberal, o artista não se enquadra como trabalhador, infelizmente.
a gente precisa tentar achar uma outra forma de se chamar. Eu me chamo de sobrevivente da arte, mais do que um trabalhador da arte. Porque, como já foi dito pelo Zé Maria, pela Cléria, pela Dória, é um trabalho atrás do outro quando tem. Quando não tem, é um desespero, pedras nos rins, né, palpitação, né, terapias e mais terapias, porque é complicado. Porque nesse meio neoliberal, assim, eles não conseguem entender, e aí vem uma reflexão em cima, eles não conseguem entender o que é arte, não conseguem entender o que é essa pessoa que faz a arte. Porque quando você começa a pensar efetivamente na profissão que você tem, você faz uma coisa que todo mundo busca, mas que poucas pessoas na sociedade faz, que é trabalhar com aquilo que gosta, trabalhar com amor, e com uma dedicação visceral nesse processo. É, e a gente acaba sendo feliz por isso. Por todas as coisas que a gente sofre, a gente acaba sendo feliz. E se a gente botar de uma forma mais consciente, a gente não faria arte. Né? Se você pensar na forma de sobrevivência, não, a gente não faria arte, a gente faria concursos públicos. Bom, mas o que eu sinto, já que é para falar sobre as nossas dores, e aí lá vai uma piscina de choro, né, de lágrimas, o que eu sinto enquanto profissão? Insegurança na área, uma insegurança, existe uma insegurança financeira, uma insegurança social, de respeito, né? Uma insegurança jurídica, né, nas relações postas de trabalho, não se tem, e muitas das legislações não conseguem entender esse profissional da área, né, nas suas particularidades e até mesmo nas peculiaridades das suas profissões, uma insegurança é, habitacional, vamos dizer assim, né? Porque assim, como você não tem dinheiro, você não tem, está sempre com aluguel, não, né? Tem que pagar as coisas, pagar contas, insegurança alimentar, porque você está sempre procurando formas. Então, a gente se enquadra, aí eu falo bem aqui de Brasília, num meio de insegurança completo social, né? A gente vive à margem dessa sociedade econômica é, que ela devora as pessoas de dentro para fora, né? É, as, existe um não respeito no entendimento desse profissional como um profissional efetivamente. Quando você fala sobre arte e você começa a pensar isso historicamente, a gente percebe que os artistas estão sempre na margem nesse entretenimento de alguém que tem muito dinheiro. E quando você joga isso para dentro do Brasil, essa pessoa que serve alguém que tem muito dinheiro, a gente remete às questões bem colonialistas, né, escravocatas e etc. E a gente é encarado dessa forma, né? Nós somos aquela pessoa que vai entreter quem tem dinheiro. Nós temos que trabalhar 24 horas por dia, sem remuneração, às vezes muitas sem férias, sem nenhum tipo de benefício, para entreter essas pessoas que efetivamente têm dinheiro. Né? O bobo da corte, como a Cléia está falando, né? Assim, literalmente assim, às vezes eu me sinto nisso. Como trabalhador, e aí tirando um pouco dessa reflexão e botando um pé como trabalhador efetivamente, falta muita coisa para a gente. Se a gente pega um trabalhador qualquer, né, reconhecido, né, no Ministério do Trabalho, com seus direitos no CLT, falta quase que tudo para a gente. Né? Assim, falta um respeito, principalmente, a horário de trabalho. Às vezes a gente joga uma carga horária imensa, grande, de 10, 12 horas de trabalho para que a coisa aconteça. Falta o entendimento de que trabalhamos no final de semana, e se é trabalho no final de semana, isso precisa ter um aditivo, porque a gente está fora
do convívio com os familiares. Para isso existe, né, esse aditivo de trabalhos durante domingos, etc., que é justamente para compensar essa ausência no seu vínculo familiar, nossa ausência de descanso, efetivamente. A gente não tem nenhuma garantia já falaram de aposentadorias, a gente não tem nenhuma garantia de direitos, né? Todos os contratos, quando se faz contratos, a gente tem, a gente sempre é colocado da seguinte forma, assim: você está reclamando do quê? Você está ganhando. Então, segue a vida, vá, porque você está ganhando dinheiro, né? A gente não tem garantias de, sei lá, transporte, alimentação, moradia, né, que possa envolver esses quadros. Por exemplo, é, se você fecha um contrato com alguém, né? Você tem que pagar INSS, ISS, etc. Com a gente, com essa pejotização na área da arte, acaba deixando a gente descoberto de todos esses benefícios que efetivamente uma carteira assinada poderia dar para a gente. Não sei para onde a gente pode fugir com isso, né? Assim, de repente a gente poderia ter uma renda mínima para artistas ou uma relação trabalhista na qual quem está contratando tem que seguir algumas exigências na lei que pudesse dar para esse artista, né, essas condições mínimas de trabalho para que ele possa sobreviver. Sinto falta também de legislações muito precisas nas questões de segurança, né? Por mais que a gente tenha essas NRs acontecendo, que a gente precisa tomar conta delas, é, elas não refletem o nosso trabalho, né? Assim, de salubridade, de trabalhos em alturas, de trabalho perigoso, é, e assim vai. Assim, é preciso que quem domina esse ramo de execução dessas normas regulamentatórias possa olhar para o teatro de uma forma muito mais específica, porque a gente não se enquadra na construção civil, por exemplo, né? Nesse sentido. Que mais? Ah, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, me desculpa interromper seu raciocínio. claro, Você disse que por trabalha em favor. várias áreas, né? No teatro, na Uhum. dança, na música. Você sente alguma diferença entre as áreas? Há uma área mais estruturada que a outra, tem mais oferta de trabalho, ou as relações estão mais, os contratos e as relações estão Sim. mais organizadas do que outra? Enquanto trabalho, eu vou falar de um perfil aqui de Brasília, tá? Assim, Uhum. é, é, mesclando um pouco nesses ambientes, eu consigo perceber que a área teatral ela é um pouco mais organizada enquanto estrutura de trabalho para as pessoas que estão ali. Depois a gente vem com a dança. Depois a gente vem com o circo, que mesmo assim ainda é né? Você não tem essas organizações tão claras assim. E quando você vai para a música, aí acabou, né? Essas estruturas, essas organizações, elas passam muito longe. Enquanto proporcionar um reconhecimento desse trabalhador, né? Assim, ou pelo menos quando as pessoas contratam, é, me vendo como um trabalhador, seria mais ou menos nessa escala, né? Nesse sentido. Acho eu que é preciso, sim, que o governo olhe para a gente de uma forma diferenciada, que a gente possa ser reconhecido não como a animação, mas sim como um bem-estar social. Porque, não vamos dar lucro, né? Assim, é impossível, a arte não dá lucro. Por mais que a gente movimente uma economia maior do que o agronegócio, por exemplo, a gente é muito diferente. A economia artística ela é mais democrática. Todo esse amontoado de dinheiro ele é pulverizado entre seus trabalhadores ou seus sobreviventes, enquanto o agronegócio ele é concentrado especificamente somente na mão de poucos. Por isso que ele tem força e a gente não, né? Então, é preciso que
criem, né, nesse processo, seguranças para que a gente possa continuar desenvolvendo a arte que a gente faz sem se preocupar com elementos básicos, para que a gente Uhum, não possa ser milhões de coisas ou executar milhões de funções para conseguir um salário no final do mês, né? uhum. Não sei como isso pode acontecer, não faço a mínima ideia, mas acho que esse grupo, esse encontro é uma forma mais ela é mais viável. Só para finalizar, Sim, se por a gente favor. consegue botar as nossas profissões na CBO, por exemplo, quando uma Caixa Econômica vai contratar um artista, ela sabe quais são os critérios de contratação. Ela vai contratar um artista, ela vai contratar um diretor, ela vai contratar um técnico de luz, por exemplo. Hoje em dia, o que acontece é que eles não entendem essas funções, não sabem como colocar isso legalmente enquanto contratação, e aí meio que é, dão outras funções em carteiras assinadas, por exemplo, né, Uhum, como técnico administrativo para você exercer uma função de, sei lá, iluminador do SESC ou da Caixa ou do Banco do Brasil e etc. Né? Não se pode deixar a arte na mão de instituições privadas, infelizmente. Elas querem outra coisa, elas não querem o bem-estar social e muito menos o lucro, muito menos o crescimento da população, elas querem o lucro efetivamente, né? É por aí, ok. né? Acho que enrolei demais. Obrigada pelo seu relato, Marcelo. Eu estou vendo aqui no chat que a Michele, né, disse que não consegue abrir o microfone para falar, né? Acho que ainda está no trabalho, vai participar só como ouvinte. E a Jade tinha levantado a mão, né, também para falar. E temos a Lúcia Reis, né? Eu vou pedir para vocês falarem e vou chamar atenção para o horário. A gente está aqui 20h35. A ideia é a gente fazer uma segunda rodada pensando aí em propostas de soluções para as questões que a gente levantou aqui. Então, vão aí pensando na cabeça o que a gente poderia puxar, tanto na questão da regulamentação, né? Se regulamentar o quê, como, essa coisa da segurança do trabalho, a questão da fiscalização, se os sindicatos poderiam atuar, o Ministério do Trabalho, como as cooperativas poderiam atuar nisso, só para vocês já irem pensando aí em alternativas, ou um TAC, uma questão de ajustamento de conduta para pensar nessas relações de trabalho mais justas, não sei, pensei aqui em algumas para a gente começar a trabalhar na parte das soluções. Mas antes, fala a Jade e depois a Lúcia, se quiser e puder falar e abrir o microfone. Jade, por favor, bem-vinda. Gratidão, Paula. Estão me ouvindo? Perfeito. Bom, peço licença, né? Estou vendo aqui muitos artistas da dança, né? E assim também me apresento como também uma artista da dança. Sou Jade, estou falando aqui da cidade de Manaus, no Amazonas. Vejo aqui, né, quero cumprimentar aqui já alguns companheiros conhecidos, né, principalmente aqui a Cleia, né, a camarada Cleia, que a gente está aí juntos, né, e aqui também saldo, né, o Zé Maria, prazer conhecer. Também estamos, né, atentos, né, atentas às frentes parlamentares, e a gente está tentando também fazer essas participações daqui também. Bom, muitas reflexões, né? Eu fico aqui pensando. Eu sou artista da dança, me apresento como uma artista independente, autônoma. Aqui na cidade de Manaus, no Amazonas, né? Temos várias reflexões, né? Eu faço parte, sou membro do Fórum Permanente de Dança aqui no estado. Sou conselheira suplente no Conselho Estadual de Cultura da cadeira de dança aqui do estado. E são muitas questões, né? São muitas reflexões para a gente fazer e trazer, né? E infelizmente repetir, né? Então, assim, a primeira de tudo que a gente tem que partir, né? Dança é trabalho. O que é trabalho, né? No sentido mais marxista possível, né? De tentar entender esse lugar e como a gente é visto, né?
acho que eu vou usar esse termo porque, já respondendo, né, dança não é trabalho, né, teatro não é trabalho, dança não é trabalho, e o companheiro aí, Marcelo, né, acredito, o que antecedeu a minha fala, explanou isso muito bem, né? O capitalismo não entende a gente como trabalhador, trabalhadora, né? A gente não é uma classe trabalhadora, né? Mas a gente somos também uma classe também explorada, né? E, enfim, né? Então é um ponto, né? Então, quais são os principais pontos, né, a se levantar, né, e tudo mais? Bom, foi falado de seguridade, isso é muito importante, né? Vou trazer um relato aqui de um trabalhador daqui do estado do Amazonas, que inclusive acabou de vir a óbito, né, que é um rapaz, um jovem, ele é dançarino do break, do movimento hip hop, né, aqui no estado, e no ano de 2021, sofreu um acidente em um dos nossos festivais folclóricos no interior do estado, no município de Manacapuru. Um guindaste caiu com todos os bailarinos, né, em cima, e alguns, né, ficaram muitos feridos, né, e um desses era esse bailarino, que passou por vários processos, né, de cirurgias, né, tudo ali no e muita colaboração, né? A gente fez muita rede, né, de tentar ajudar ali no pagamento das cirurgias e tudo mais. Infelizmente, né, com esse acidente ele ficou tetraplégico. A gente tentou conseguir no INSS o BPC, né? E aqui já é uma questão também, né? Muito interessante também. E, enfim, então, a gente ficou muito reflexivo com isso, muito sentidos com isso, porque exatamente isso é a dúvida que vem na nossa cabeça, né? A gente está correndo risco no nosso trabalho, a gente dança, machuca o pé, machuca o ombro, o joelho, mas a gente não tem nenhum tipo de seguridade de saúde, né? Não tem ali nenhum tipo de direito garantido, né? De proteção, né, e tudo mais, e também de acompanhamento. É importante falar também do acompanhamento psicológico do artista, da artista, a gente não tem, né? Então tudo isso a gente ficou refletindo, sabe, sobre isso, e tudo mais, né? É um ponto também, né? Então, essa coisa de ter o direito ao acesso à saúde, à prevenção, né, de de problemas de saúde, principalmente lesões, né, e tudo mais, assim como um atleta também, né, fico pensando. Aqui no estado do Amazonas, esse foi um ponto, mas um ponto também interessante de refletir, trazer aqui também nessa plenária, aqui no estado do Amazonas, a gente tem a gente tem dois corpos artísticos profissionais, um é o Corpo de Dança do Amazonas e o outro é o Balé Folclórico do Amazonas. O balé folclórico, o piso é salário mínimo, e o CDA é um piso mais atendido para esses trabalhadores, né? Mais de R$ 4.000. E aí é uma questão também por que eu estou trazendo essa experiência, né, daqui do estado para cá? Porque esses corpos artísticos a gente entende como postos de trabalho. E aí foi exatamente o que o companheiro Zé Maria trouxe, né? A gente não tem trabalho, a gente não tem postos de trabalho, né? A gente em si já é a fábrica, mas a gente não tem os nossos postos de trabalho, né? E aí isso leva para uma preocupação muito grande, que é a questão dos próprios editais, né? Os editais são os postos de trabalho, né? O artista vai ficar sempre ali nos editais culturais, dependente dos editais culturais, principalmente o artista autônomo, né? Que está ali na labuta, o trabalhador, trabalhadora mesmo, né? Da dança que está ali na labuta, que não tem outra ocupação, né? Eu acredito também aqui que tem esses artistas autônomos. A fala do Marcelo foi muito importante nesse sentido, porque a gente não tem outra ocupação, a gente não está dentro de uma instituição com um salário, sabe?
a gente não tem essa seguridade, né? A questão da aposentadoria é uma coisa muito que deixa a gente muito reflexivos também, né? Quem hoje é institucionalizado, a gente é interessante pensar também, né, nesses profissionais que estão hoje nas instituições, mas não vão se aposentar, por exemplo, como artista da dança, né? Vão se aposentar com outras ocupações. Isso no sentido mais geral, né? Não trazendo aqui especificações, mas são reflexões também importantes, né? Eu fico pensando. Então, e isso é muito importante de trazer, né? Essas questões dos direitos de seguridade, do artista independente, do artista autônomo. Aqui também, né, a gente tem aqui grandes artistas, né, no estado, né, e a gente também reflete sobre justamente essa aposentadoria. Existe uma reflexão também, né, tipo, por exemplo, uma artista como Cléia Plácido, em São Paulo, né, já deveria ter ali já deveria ter um reconhecimento, né? Estou dando um exemplo, mas enfim, no sentido mesmo de dar de ter esse reconhecimento, né? De uma grande artista na cidade, uma grande contribuidora, uma artista da labuta da dança. Existe alguns artistas, né? Que são grandes contribuidores que ainda estão, por exemplo, ainda ali necessitando de editais culturais, né? Por exemplo, aqui no Amazonas a gente tem alguns artistas que ainda não querendo, né? Porque é muito difícil, e existe também aquela coisa da competição, né? Do não reconhecimento desses artistas percussores. E aí, por exemplo, um artista que já tem toda uma carreira, já tem todo um reconhecimento, pega um edital de 20 mil. É muito doloroso ver um artista pegar um edital de 20 mil, merece muito mais. Então, essa questão dos editais é uma coisa muito importante de se refletir, né? É preciso, né, postos de trabalhos, né, formais para esses trabalhadores, para nós trabalhadores, né? Os artistas não querem mais viver só de editais, né? E também acredito que hoje os artistas estão mais conscientes, né? Já entendendo esses lugares importantes, os lugares políticos, né? Entendendo que não tem essa aposentadoria, não tem direitos, né? A Cleia trouxe a reflexão sobre a juventude, né? Os estudantes que hoje estão dentro das universidades, dos cursos técnicos, saem e a realidade é que o trabalho não é reconhecido, não tem direitos, né? Então, é tudo uma preocupação para urgente ser resolvida, né? Então, são reflexões assim, muito pesadas, muito tristes, né? A realidade do artista hoje no país, né? Jade, E essa questão também de... Oi. Oi, desculpa, eu ia te propor, que eu já estou aqui preocupada com o avançado da hora, 21 a gente encerra, eu ia pedir para você contemplar aí na sua fala, se você consegue pensar dentro do que a gente discutiu aqui, dessas questões que foram levantadas, né, todo esse problema de falta de trabalho, ausência de reconhecimento, né, desse trabalhador da cultura, o que você conseguiria pensar de propostas de soluções, assim, né, um tipo de encaminhamento que poderia ser feito, se, não sei, se aproximar dos sindicatos poderia ajudar nesse reconhecimento do profissional da cultura. Estou jogando aqui para a gente pensar juntos, né, já dado o avançado da hora, e algumas Entendi. coisas de soluções, e convido também quem mais quiser, tiver uma fala nesse sentido, quiser contribuir para a gente pensar em soluções para essas questões que foram, eu acho que é uma questão comum, né, essa ausência de reconhecimento, as dificuldades, a falta de seguridade e tudo mais, a gente já pensar em alternativas nesse sentido também. E a Lê também parece que quer falar, né? Só Jade, por favor, conclua. Desculpa ter te interrompido. Desculpa. Certo, gratidão. Então, é muito importante, né, pensar isso. Foi também, nessas questões também importante ressaltar de novo, como já foi dito aqui, a questão da carga horária, né, o artista independente, o artista autônomo, trabalha mais de 8 horas, né,
a pré-produção de uma produção, né, meses antes, ano antes, dependendo da obra, né, então essa carga horária também é muito importante também de ser levantada, não é uma carga horária fácil, né, para as suas produções, para os artistas produtores, né, e tudo mais. Também, eu acho, então, para concluir a minha fala, e aí eu já peço perdão, né, pelo prolongamento, é muito importante pensar, né, nessa questão da identificação, então, do trabalhador, da trabalhadora de dança, né, na CBO, eu acho que é muito importante, né, ter ali como ocupação, né, profissional da dança. Eu não sei se foi alterado, mas, se eu não me engano, atualmente está como trabalhador de artes corporal, como família, alguma coisa assim lá, né? Uhum. Então, seria muito importante, né, esse avanço, essa inclusão da ocupação mesmo como profissional da dança, né, profissional do teatro, enfim. E falando um pouco da realidade aqui do estado do Amazonas, hoje a gente não tem um sindicato, isso é importante de trazer, né? Nós temos hoje no Amazonas apenas o Fórum Permanente de Dança do Amazonas, que é onde está aglutinado, né, os trabalhadores da dança. Nós estamos, inclusive, em momento de tentar fazer essa retomada dessas entidades, né? A gente tinha uma associação, ela foi paralisada devido às complicações de manter uma entidade, uma associação, né? Então, ficou com dívidas e tudo mais, né? Uhum. Uma federação e um sindicato é muito importante para esse momento, mas também é muito importante deixar claro que um sindicato, né, precisa de ter muito preparo e precisa ser pessoas sérias, né, para estarem nesses lugares. Acredito que um mapeamento, né, nos estados dessas entidades seria importante, né? Amazonas, já estou dando um retorno aqui de que a gente não tem sindicato, não tem uma Uhum. cooperativa, por exemplo, em São Paulo tem, a gente não tem aqui, seria então interessante, né? Estamos nessa mobilização de construir, mas ainda assim, né, é importante estar nesse mapeamento, né? Então, ficaria aqui, né, essa questão, né, da ocupação na CBO, Sim. enquanto ocupação profissional da dança, esse mapeamento das entidades representativas, né, que pode estar fazendo esse diálogo de forma mais forte. A própria dança em nível nacional tá se organizando, né? Então, tem ali, a partir do Fórum Nacional de Dança, a gente vai se organizando, né, e fazendo os movimentos da dança, né? Como já foi citado aqui, tem aí a discussão, né, Jade, vou pedir da para Frente você Parlamentar da concluir para passar para outras Dança e tudo pessoas. mais. Desculpa. Tá bom, eu termino por aqui, então, tá Ah, bom? desculpa te interromper, estou ficando aflita aqui com o horário. Imagina, amiga. Obrigada pelo seu relato. Ale, você tinha levantado a mão antes da Rita, você ainda quer falar? Eu vou falar um minutinho, Paula, só Sim, porque tem eu acho que a Lúcia, que também é PCD, é pessoa com deficiência, e a cenógrafa está aqui no grupo, para a gente levantar a questão do BPC, ok. que é o problema que, às vezes, isso que a Jade falou também, né, que o artista se torna uma pessoa com deficiência por causa da profissão, e aí ela fica presa no BPC, que é um salário mínimo, e se aposenta com um salário mínimo, independente da carreira dela, e ela não pode ela é obrigada a não exercer nenhuma atividade remunerada, senão ela perde o BPC. Então, como esse capacitismo, ele é cumulativo, né? Então, uma pessoa que poderia dar aula, uma pessoa que poderia fazer muitas coisas, às vezes é impedida de se sentir útil para a sociedade. É só isso, para a gente pensar numa política de reformulação do BPC de forma que o artista possa retornar ao trabalho com condições melhores, inclusive. Já o problema é a solução. Sim, muito bom, Ale, obrigada. Rita, por favor, você tinha levantado a mão antes do Marcelo. Eu já falei, eu acho que a Lúcia, né, poderia falar antes, eu falo depois dela, pode ser assim?
A Lúcia, desculpa, eu não tô. A Lúcia tinha escrito aqui, desculpa, eu esqueci de registrar isso. Ela escreveu no chat que não vai ter condição de falar agora porque está no ônibus, que segue como ouvinte. Não sei se essa condição sua mudou, Lúcia, se você quer falar, senão a gente segue aqui. Ela tinha escrito no chat que não estava podendo abrir o microfone, ela é cenógrafa, é PCD, mas não exerce a profissão, trabalha em Belém como artesã, né? Lúcia, por favor, se você estiver querendo trazer uma fala, uma contribuição, siga à vontade aí, ó, só levantar a mão. Enquanto isso, a gente segue com a Rita. Paula, você tem na tentativa de trabalhar essa questão, de buscar soluções, né? Porque eu acho que a gente sempre fica muito no campo do diagnóstico, e eu acho até que por uma condição mesmo do nosso segmento, a gente fica sempre muito perdido em busca de quais são os rumos, né, que a gente deve tomar para solucionar todas essas questões, que elas são imensas, né? São muitas questões, e se a gente for olhar para o setor cultural, ele nem até o próprio setor cultural em si só, cada segmento traz as suas especificidades, né? Cada um traz um conjunto de características que exige também um conjunto de políticas públicas, né, para estruturar, para organizar, né, para tratar esse cidadão, essa cidadã como um trabalhador com deveres e com direitos, né? Porque, na verdade, a gente tem muitos deveres e quase nenhum direito, né? Eu tenho muito acordo com o que o Marcelo disse e foi reforçado pela Jade. A gente tem um grande problema com relação a essa identidade como trabalhador e como trabalhadora de um segmento que já está comprovadamente gera renda, gera trabalho, tem um valor simbólico, um valor social, um valor econômico, mas, no entanto, a gente não consegue ter do Estado, e eu acho que é um problema do Estado, entendeu? Uma organização desse segmento enquanto trabalhador e trabalhadora. Então, você colocou aqui vários pontos, a questão das cooperativas, a questão dos sindicatos, a questão de diversas políticas que devem ser construídas, e eu queria dizer que eu acho que a gente tem que avançar em todas essas frentes. Todas essas frentes são importantes, sabe? Porque não é fortalecer um sindicato, não é só fortalecer, não só a criação das cooperativas, não. Eu acho que nós temos que avançar em todas essas frentes com muita organização. Por isso, eu já até parabenizo muito essa iniciativa, esse espaço de debate, que a gente tem mais de 3 minutos para falar, né? Porque a gente está com esse problema na vida, tudo se resolve em 3 minutos agora. Mas agora a gente tem 4 minutos, Rita. Eu estou concluindo, eu estou concluindo. Não, desculpa, foi A uma minha fala brincadeira. vai nessa direção, sabe? De Hum, a gente tem que avançar em todas essas direções. E, uhum. principalmente, eu acho que nós temos que avançar também numa consciência de que a gente tem que construir os nossos políticos para estarem dentro dessas casas de decisão, sabe? Enquanto a gente ainda tem um grupo muito forte, muito grande, que defende uma arte apolítica, a gente vê que bancadas potentes estão sendo criadas e que decidem o futuro do país. E a gente também tem que ter um olhar nessa direção de construção de pessoas que tenham esse perfil, e eu não falo isso só porque eu me candidatei com essa pauta, mas a gente tem que se colocar nesse lugar para levar essa pauta para frente, sabe, para colocar pessoas dentro desses espaços de poder, para que de fato a gente também possa estar fortalecendo esse aspecto dentro do legislativo. Concluir, corrige, gente. Obrigada, Rita. Temos 1 minuto e meio para cada um agora, para o Sim. Marcelo e para a Cleia. Ale, me ajuda aí a ser rigorosa. Vai lá, É, Marcelo. vamos lá. Tá, Marcelo, comigo é muito rápido, já até escrevi para facilitar. Acho que tem como atuar em tudo que a gente falou, acho que são duas frentes de trabalho. A gente só consegue fazer isso mudando legislação e mobilizando a categoria. A mobilização da categoria vem através de
organizações, sindicatos, né? É isso que a gente já falou. Mas tem uma coisa que é muito séria em relação aos sindicatos dos artistas. É preciso fazer um pente fino nos sindicatos dos artistas, não como perseguição, mas como verificação da organização efetiva deles na mobilização da classe artística. Brasília é um exemplo disso, né? É preciso ter essa fiscalização e é preciso derrubar esses sindicatos que não representam efetivamente os artistas. Porque com um sindicato forte, a gente consegue, por exemplo, se aliar ao Conselho de Engenharia da Segurança para adaptações das normas de regulamentação de segurança para o teatro e para a dança, com um olhar muito bem específico. Isso é uma articulação que é dos trabalhadores, que é da classe, que pode juntar com outra classe para que a gente possa pensar melhorias. As outras coisas que acontecem, que eu apontei aqui, são leis. E lei só vai acontecer se a gente tiver, como a Rita falou, uma bancada da cultura. Se a gente não começar a votar em pessoas da cultura para que a gente possa modificar as leis, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Como, por exemplo, garantia de aposentadoria num regime especial, tanto de contribuição, já que a gente não tem essa segurança financeira, né, como também de tempo, né? Marcelo, falta um Ah, minuto. ok, renda mínima e seguridade social para todos, né? Com seguridade social, quando acontece um acidente, você tem que ter alguma coisa. Você não consegue mais trabalhar, você precisa ter dinheiro enquanto você está em casa. É, apoio governamental para que tenha Marcelo, dá garantido 30 investimento na segundinhos para a cultura Cleia. e leis que blindem a arte e a cultura de governos. Ai, tá voltando para as salas. Fala, Cleia. Mas, Cleia, fala, por favor. Peraí. Então, gente, eu acho que tem que fazer, como eu estou fazendo aqui, a gente tem que apoiar os PLs que já estão engavetados, estão saindo da gaveta, né? E acho que uma das primeiras coisas que tem que fazer, já tem uma bancada da cultura que está atuando, né, no Congresso. Eu acho que a gente tem que se juntar forças com o Fórum Nacional de Dança e outras ações que têm ocorrido. Eu e o Zé Maria, a gente está na Kombi, né, que é cooperativas do Brasil, né, uma junção de cooperativas do Brasil. Eu acho que o cooperativismo tem que ser apoiado enquanto modo de